Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou ex-aluno de doutorado do professor Dr. Luciano Paulino e é um prazer ter recebido o convite para participar do segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a nanobiotecnologia como ferramenta auxiliar na elucidação de crimes. Tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Menezes de Barros, tá? Eu sou da Federação Nacional dos Peritos Oficiais em Identificação, atuo no Instituto de Identificação da Polícia Civil, aqui do DF, né, no Laboratório Especial de Pesquisa e Desenvolvimento. Tá? Sou doutor em Nanociência e Nanobiotecnologia pela UNB e atualmente estou coordenador da Câmara Técnica de Vestígios Papiloscópicos do Ministério da Justiça. Beleza? Vamos em frente, então. Bom, a maioria das pessoas acaba conhecendo a área de ciências forenses, né, por conta das séries e filmes de TV, essas séries de investigação criminal, né, e que aí acabam envolvendo ali procedimentos periciais que são realizados nos locais de crime. E eu confesso que comigo foi assim também, né, enquanto eu estava na graduação de biologia, eu descobria, a partir da série CSI, que existia a possibilidade de trabalhar com isso, né. Então eu me empolguei, né, e acabei prestando concurso e depois acabei fazendo mestrado e doutorado também relacionados à área forense, tá? Quando a gente fala em forense, a gente sempre tem que pensar no crime, né, em partir do crime para chegar à sua solução. E partir do crime significa partir do local do crime, né? O local do crime pode ser um ambiente, pode ser um quarto, pode ser uma casa, pode ser um veículo, né? Então o conceito de local de crime acaba sendo um conceito amplo. E o que a gente vai fazer nesse local de crime é buscar os vestígios, né? Nesse slide a gente acaba vendo aqui uma impressão palmar aqui ensanguentada, né? Então esse é o tipo da coisa que a gente acaba treinando o olho para buscar nos locais de crime e que vão ser elementos que vão nos ajudar a descobrir o que aconteceu ali, descobrir quem esteve ali, descobrir o que aconteceu, o que se deu, para tentar chegar a uma solução e ajudar as equipes de investigação a esclarecerem, né, o que de fato se deu naquele ambiente, né? Bom, no Brasil, a gente tem um considerável aumento populacional, né? Se a gente considerar de 1980 para os dias atuais, né, a gente teve um aumento em quase que a população dobrou, né? Então, em 1980 a gente tinha 120 milhões de habitantes no Brasil e em 2019, né, percebe que o dado está desatualizado, a gente chegou à marca de 211 milhões, né? Então, a gente está bem próximo de dobrar a população que a gente tinha em 1980, tá? E acontece que, durante esse mesmo período, né, desde 1980, a taxa de homicídios no Brasil ela vem aumentando consideravelmente, né? Então, essa taxa ela calculada, né, em 100 milhões de habitantes. Desculpa, 100 mil habitantes. Então, essa taxa ela partiu aqui em 1980, ela era próxima de 11, né? E ela veio aumentando em 2017, ela atingiu essa marca aqui de 31,59, tá? Então ela praticamente triplicou, né? Isso fez com que em números absolutos, né, em 1980 a gente tinha 14 mil homicídios por ano, e em 2017 a gente atingiu aí os 65.797 homicídios, tá? Esse número continua crescendo, né? E a gente pensa, né, que é um número muito alto, né? Você olha e pensa realmente é um número muito expressivo, né? E só que não são só homicídios que acontecem, né? Acontecem uma série de outros crimes que também deixam vestígios e que a gente precisa ajudar a esclarecer, né? A gente praticamente não dá conta de trabalhar em todos os casos que acontecem, né? Mas como a gente vive num país com números tão elevados de violência, a gente precisa que tenham pessoas interessadas em ajudar a esclarecer esses crimes, né? Para que a gente possa buscar uma sociedade mais justa. No nosso Código de Processo Penal brasileiro, no artigo 158-A, a gente tem a definição do que é o vestígio, né? Então, no parágrafo terceiro diz o seguinte, que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente,
constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então, observa que essa definição é uma definição ampla, né? Então, não existe uma delimitação específica, né? Vestígio, não existe um rol taxativo, né? Mas é uma definição ampla, ou seja, o material que é bruto, que é visível, e mesmo o material invisível, né? Que é o que a gente chama de latente, são materiais de interesse, né, que vão ser considerados vestígios e vão ter sua relevância num contexto investigativo. Tá? Quando a gente vai no NIST, né, procurar a padronização internacional dentro da área forense, a gente encontra 25 especialidades. Tá? Então, obviamente que numa apresentação seria impossível falar de todas elas, né, de aplicações para todas elas, mas algumas dessas áreas, elas oferecem, né, um ambiente de aplicação, né, da nanociência, né, da nanobiotecnologia, que pode ajudar sim, né, pode construir, né, ajudar a construir ferramentas auxiliares nas investigações. Tá? Uma delas é essa região, essa especialidade que em inglês chama friction bridge, né? Que em português é o que a gente define como papiloscopia ou o estudo das impressões digitais. Tá? E essa é uma ciência secular, tá? É uma ciência que começou em 1880, a partir dessa publicação na Nature, do doutor Henry Folds. Né? Ele disse o seguinte nessa publicação: quando impressões ensanguentadas ou impressões em barro, vidro e etc. existem, podem levar à identificação científica de criminosos. Tá? Então ele estabeleceu isso em 1880, chegou a essa conclusão, e pouco tempo depois acabou que o exame de comparação de impressões digitais, né, foi utilizado para resolver o primeiro homicídio, né, resolvido, né, por essa técnica, foi em 1892, aconteceu na Argentina. Tá? E a partir da comparação de um vestígio de impressão digital ensanguentado encontrado na casa, onde duas crianças tinham sido brutalmente assassinadas, foi possível encontrar compatibilidade, né, dos caracteres individualizadores, né, as minúcias dessa impressão digital, com o padrão da mãe das crianças, né, o que mostrou que ela estava mentindo no depoimento e acabou se revelando como a autora desse crime. Né? Um crime bastante chocante que aconteceu na Argentina. Bom, as impressões digitais elas vão poder ser coletadas pelo procedimento chamado de decalque ou pela via fotográfica. Então, algumas estratégias de revelação, alguns métodos envolvem a aplicação de pós de fina granulação. Isso o pessoal costuma ver bastante, né, nos seriados, e aí essas impressões elas são realmente recolhidas com o auxílio de uma fita adesiva. Elas são transportadas para o que a gente chama de suporte secundário. Tá? Mas, na grande maioria dos casos, a grande maioria dos métodos de revelação pressupõe que essas impressões sejam fotografadas. Então, não vai ser possível recolher numa fita adesiva, mas só vai ser possível fotografar. Tá joia? E a nossa finalidade é sempre, a partir do vestígio revelado, né, o vestígio detectado, revelado, a gente consegue marcar esses pontinhos aqui na impressão digital, que são as chamadas minúcias, e fazer uma pesquisa no banco de dados. O banco de dados ele traz candidatos, e aí a gente consegue chegar a quem produziu aquela impressão, mesmo em investigações que a gente não tenha suspeitos. Né? Então a gente pesquisa em bancos de dados civis, criminais, o que tiver ao nosso alcance, né? Para chegar a esse indivíduo que produziu a impressão e oferecer isso para a investigação. Costuma resolver bastante coisa. E um dado importante que eu trago para vocês é que com relação às impressões digitais, a gente tem 58.679 vestígios de impressões digitais recolhidas diretamente nos locais de crime apenas em 2020, isso considerando só o DF. Tá? E a gente teve 35.845 objetos que foram recolhidos em locais de crime, como armas, né, munições e objetos de maneira geral, que também resultaram em vestígios de impressões papiloscópicas. Então, no total, a gente tem aí em torno de 95 mil, né, a gente chegou a essa marca, de 95 mil vestígios de impressões digitais que são processados, né, todos os anos pela nossa equipe no Instituto. Tá? Considerando só o DF, né? Imagina agora esse cenário no Brasil. Tá?
Agora, para a gente entender um pouco melhor as impressões digitais, né, a gente precisa ir um pouco mais a fundo e aí sim a gente começar a compreender como que a nanotecnologia pode nos ajudar, né, dentro desse contexto. Tá joia? Então, voltando aqui, a gente tem o seguinte. Aqui eu tenho um vídeo, né, que eu mostro a palma da nossa mão, e aí eu estou aproximando aqui nessa região da falange distal, e eu encontro as chamadas cristas de fricção. Eu comentei com vocês do inglês, que eram as friction ridges. E aí a gente tem esses poros aqui, e o que é possível observar é que saem pequenas gotículas, né, desses poros. Isso é constantemente vai sendo liberado na superfície da pele, que é o nosso suor. Então a gente tem glândulas sudoríparas na pele, essas glândulas vão produzindo suor, né, a porção secretora das glândulas que estão lá na derme, na região mais profunda da pele, vai produzindo suor, e esse suor vai subindo um ducto e desembocando aqui na superfície, na forma desses poros. E, consequentemente, quando a gente toca um determinado objeto, a gente deixa uma impressão, e sempre que essa impressão é invisível, a gente chama de impressão latente, tá joia? Então, as impressões elas vão ser produzidas sempre que a gente toca objetos. Então vocês podem imaginar que realmente os vestígios de impressão digital, eles vão estar entre os vestígios mais abundantes, né, dos locais de crime. E a gente chama de latentes sempre que essas impressões elas necessitam de acentuação de contraste para a sua visualização. Tá? Então a grande maioria das impressões que a gente trabalha em locais de crime são impressões que necessitam de uma técnica de revelação, tá? E a partir daí a gente tem hoje, né, bem consagrado na nossa rotina, tá, os chamados agentes reveladores, tá? Existem aqueles que são não específicos, como é o caso dos pós de fina granulação, da fumigação por cianoacrilato, que é o vapor de supercola, né, que deixa essa revelação aqui esbranquiçada sobre os objetos. Então são considerados reveladores não específicos. E nós temos os reveladores específicos, como é o caso da anidrina, né, que ela vai reagir pela presença dos grupos amina, tá? E a gente tem o oil red oil, que é um corante lipídico, né, que vai interagir com os ácidos graxos, que também vão ser liberados ali, tá? A gente tem possíveis variações referentes à idade, gênero, dieta, hábitos pessoais, data de aposição. Então, todos esses parâmetros são fundamentais quando a gente pensa em fazer uma pesquisa para testar um revelador de impressão digital. A gente precisa estar avaliando esses parâmetros na nossa amostra, né, de doadores. Tá? E as novas perspectivas elas apontam realmente para que a gente conheça cada vez mais a composição química dessas impressões, desses vestígios, né? Para que a gente possa buscar os reveladores que vão ter as melhores interações e gerar os melhores contrastes possíveis. Né? Então, o que é interessante é que a literatura já apresentou que nós temos componentes écrinos, né, que seriam os componentes do suor. A gente tem associado, né, a secreção da glândula sudorípara, a gente tem, além da água, né, o ácido lático, peptídeos, aminoácidos, ureia, ácido úrico, creatinina, vitaminas. Então são todos exemplos, tá, de componentes que são liberados pelas nossas glândulas sudoríparas. Mas a gente também tem os componentes de origem sebácea nessas impressões latentes, né, como é o caso dos ácidos graxos, né, de uma maneira geral, ésteres graxos, diglicerídeos, triglicerídeos, ésteres de colesterol, esqualeno, o próprio colesterol, são todos eles componentes de secreção sebácea da nossa pele. E a gente tem isso nas nossas impressões, nas cristas de fricção da nossa pele, porque a gente está sempre levando a mão aqui na cabeça, no cabelo, pegando aqui nos antebraços, né? Então a gente está carreando a secreção sebácea, que está sempre associada ao folículo piloso, né? A gente carrega aqui para a nossa crista de fricção, consequentemente a gente tem uma mistura na pele. E quando a gente tem o contato com contaminantes também, sejam drogas, sejam cosméticos, né? Sejam lubrificantes, enfim, materiais considerados contaminantes, eles acabam ficando também impregnados aqui nas nossas cristas de fricção, e ao tocar um objeto a gente transfere
Então, essa grande mistura, né, de substâncias, né, de secreções tanto écrinas quanto sebáceas, quanto contaminantes, né, que a gente tem na pele. E observem, né, nessa tabela, essa tabela é uma espécie de revisão, né, de literatura onde os componentes, né, que já foram detectados em impressões digitais latentes são apresentados. A gente observa aqui a prevalência, né, de alguns desses métodos, né, na detecção, como é o caso de Mal-de-Toff, MS, que é uma espectrometria de massa por ionização e desorção a laser, né, que ela pode estar usando matriz ou pode ser aplicada de outras maneiras, né. Mas acaba que se você fala em investigar a composição química de impressões digitais, você vai acabar, né, chegando em artigos científicos, né, em pesquisas que vão envolver essa técnica em específico. Tá? E com relação aos nanomateriais nas impressões digitais? Bom, a gente já teve a aplicação de nanopartículas de ouro para revelação de impressões, né? Elas são aplicadas em meio líquido nessas impressões. Nanopartículas de titânio também, gerando bons resultados, né, para essa revelação. E a gente tem um destaque aqui das nanopartículas de sílica, né, que elas vêm sendo bem estudadas também por vários grupos de pesquisa que podem associar essas partículas a corantes fluorescentes e o resultado são revelações assim de alta definição como essa que a gente está vendo nessa figura. Né? A sílica facilita, né, você colocar esses penduricalhos, né, na partícula que podem sim otimizar essa interação com as impressões, né, produzir até ligações covalentes, né, com os componentes das impressões. Então, do ponto de vista de revelação, a gente tem sim avançado. Né? Agora, será que é só isso? Né? Ou será que a gente pode obter mais informações utilizando, né, os nanomateriais? Tá? Então, na minha pesquisa de doutorado, eu utilizei inicialmente o MCF, né, que é uma espuma, né, de sílica mesocelular, ou seja, ela é uma sílica nanoporosa, né, e eu utilizei isso daqui para tratar as impressões digitais. Como a gente está vendo aqui, essa é uma impressão digital na placa de molde, né, desse equipamento, desse espectrômetro de massa, que foi tratada utilizando o MCF, né, em via seca. Tá? Então, eu utilizei esse material que a gente está vendo aqui, a imagem da microscopia de força atômica, né, justamente para mostrar os poros nanométricos. E esse material então foi usado para revelar a impressão digital, como a gente está vendo nessa imagem, tá? E além disso, para investigar a composição química das impressões, que é uma outra vantagem que a gente tem da nanotecnologia. Esse artigo foi publicado e está à disposição, né, está disponível aí no Google Acadêmico para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessa abordagem, tá? E eu também utilizei as nanopartículas de prata, tá? Então, a nanopartícula de prata sintetizada por Rota Verde, né, uma síntese da nossa colega a professora doutora Cíntia, que caracterizou bem essa síntese, essas partículas, e eu tive a oportunidade de aplicar para revelar as impressões, e a gente conseguiu alguns resultados bem interessantes aqui de contraste, né, de cristas e sulcos, sendo possível observar minúcias em papel laminado, né, papel alumínio. Né? Então, isso foi uma novidade também que a gente teve com relação à aplicação desses materiais. Tá? Bom, com relação à técnica de espectrometria de massa por molde, o que acontece é que esse equipamento, que é um equipamento até compacto, né? Ele não ocupa tanto espaço na bancada, mas ele se baseia no pulso de um laser, né, na faixa de UV, então incide o laser na nossa amostra, e essa amostra, que é mantida no vácuo, acontece que essas moléculas elas vão entrar num tubo de voo, né? E pelo tempo que elas demoram para percorrer o tubo de voo e chegar no detector, é possível calcular a massa delas. Acontece que a técnica convencional de molde, né, ela utiliza uma matriz. Então a gente precisa tratar as amostras com uma matriz de molde para conseguir maximizar esse processo de ionização. E quando a gente fala em SALD, né, a gente não utiliza a matriz de molde, a gente utiliza um tratamento de superfície. Né, por isso que seria Surface Assisted, né, Surface Assisted Laser Desorption Ionization, M de Mass e S de Spectrometry.
E aqui seria Matrix, de matriz, Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry, tá? Então essas seriam as definições das siglas. Ou seja, em MAUD eu utilizo a matriz convencional. Se eu deixo de usar a matriz convencional de MAUD, que é mais usada, na verdade, para detecção de proteínas, né, em amostras biológicas, se eu substituo essa matriz por um nanomaterial, por exemplo, que pode ajudar no processo de ionização das moléculas, eu já não chamo mais de MAUD, eu passo a chamar de SAUD. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença, que eu tenho nanopartículas, a amostra é depositada sobre as nanopartículas, e essas moléculas, então, acabam sendo ionizadas, né, no equipamento. Tá? E, obviamente, eu fiz isso com as impressões digitais, né, no meu estudo. E aqui elas são todas as impressões digitais tratadas por MAUD, ou seja, impressões tratadas exclusivamente com a matriz convencional de MAUD. E o que a gente observa é que a gente tem íons aqui de grande intensidade, na faixa de baixa massa molecular. Aqui são impressões de doadores diferentes, tá? E esses íons todos aqui dessa região, né, de baixa massa, todos esses que estão com asterisco, são íons da matriz, ou seja, sempre que eu utilizar a matriz para tratar minha amostra, esses íons vão estar presentes e vão estar com grande intensidade. Isso faz com que haja uma supressão de componentes que estão presentes na impressão digital, mas que eu não consigo enxergar, ou melhor, que o equipamento não consegue detectar, porque os íons da matriz são intensos demais, né, e acabam suprimindo esses outros íons que podem ser muito importantes, né, para a nossa investigação das impressões digitais. Tá? E o que chamou a atenção desde o começo da gente foram esses íons aqui, ó, 494, 522 e 550, que não são da matriz, né? E pela literatura não se falava nesses íons como sendo componentes endógenos das impressões, ou seja, eles não são componentes secretados pelas glândulas écrinas ou sebáceas, né, da nossa pele, tá? Então a gente começou a investigar, né, qual seria a possível origem disso e percebeu que para diferentes doadores, né, a gente sempre encontrava esses íons, alguns com maior intensidade, outros com intensidade um pouco menor, né, mas eles estavam sempre presentes, tá? Vamos na sequência. E aí nessa investigação a gente resolveu fazer o seguinte: vamos tratar a impressão sem a matriz, colocar ela no equipamento e ver o que ioniza dessa impressão. E a gente percebeu que aqueles íons, 494, 522 e 550, estavam entre os mais intensos, né? Naturalmente, a impressão sem tratamento, sem matriz, sem nada, ela já apresentava essa ionização. E a gente começou essa investigação, né, do qual seria possível origem disso. Então a gente começou a investigar sabonetes, né, cremes, protetor solar, creme hidratante, shampoo. A gente foi aplicando tudo isso na placa de molde, sem tratar com a matriz também, para ver o que poderia ionizar e poderia ser a origem desses íons. E aí, vocês têm algum palpite sobre qual que seria essa origem? O que a gente descobriu é que esses íons eles são provenientes do amaciante de roupa, tá? Então, quando a gente pegou amostras do amaciante, pipetou ali na placa, né, e submeteu ao equipamento, a gente viu esses íons aqui em altíssima intensidade e descobrimos então que era que a gente chama de matching químico, né? Então era totalmente compatível com o que a gente estava encontrando nas impressões, tá? Não teve uma grande relevância do ponto de vista de investigação, né? Mas ajudou a gente a compreender a composição química das impressões, compreender que tem algo ali que não é intencional, mas pelas roupas, né, que a gente lava, usa amaciante e tal, esses componentes acabam ficando na nossa pele. Tá? Então tá aí, né, no rótulo, né, do amaciante de roupa, desculpa, aparece esse cloreto de diestearil dimetilamônio. Então ele que é o responsável por esses íons aqui. Há quem diga, né, que isso é prejudicial, isso causa alergia na pele, né, isso ioniza na pele, então pode ter prejuízos maiores. E, inclusive, alguns países têm proibido, né, esse componente na formulação dos detergentes por conta do seu potencial contaminante, tá? E aí a gente começou, né, a partir desse conhecimento inicial das impressões, a gente começou a investigar
possíveis outros nanomateriais, né, que poderiam ser aplicados às impressões para a gente poder investigar a composição química. A gente percebeu, por exemplo, que a espuma de MCF, né, que é esse material de sílica, essa espuma de sílica, ela apresentava íons, menos íons que a matriz convencional, o que era interessante, porque a gente queria enxergar essa faixa de baixa massa molecular nas impressões. No entanto, esses íons apresentaram baixa intensidade se comparados aos íons da matriz, tá? Mas, obviamente, que a gente investigou as impressões usando esse tratamento. E a gente encontra, né, os componentes aqui do amaciante de roupa, da mesma maneira, né? E encontra alguns outros componentes que pareceram exclusivos, né, dos doadores, ou seja, sugeria que cada doador tivesse uma composição química específica, ou pelo menos alguns componentes químicos específicos que seriam diferentes de outros doadores, tá? Então, alguns foram encontrados nesse sentido, e o que levantou uma hipótese, né, de que a gente pudesse relacionar uma impressão nítida encontrada no local de crime, então uma impressão que eu tenho cristas e sulcos, tenho minúcias, com borrões de dedos, né, marcas de dedos, que hoje não são utilizados, né, são vestígios descartados, por exemplo, isso daqui, né. Então eu poderia relacionar essas duas do ponto de vista químico, e o que é interessante, porque eu posso ter impressão digital, por exemplo, na parte de fora do veículo. Não diz muita coisa, né? Agora, e eu tenho um borrão na face interna do veículo, ou seja, a pessoa esteve dentro do veículo. Se eu tenho uma relação química entre esses dois vestígios, eu, né, tenho uma informação muito relevante para uma investigação. Tá? E a gente fez a investigação também usando as nanopartículas de prata, né, sintetizadas pela Rota Verde. Percebemos que existem íons de prata em grande intensidade, né, nessas faixas aqui, do 106.9, 215.8, 322.7, né, então são os íons da prata, que eles vão se combinando, lembrando que a prata tem isótopos, né, e então eles apresentavam, o que a gente achou interessante do espectro é porque a gente tinha regiões aqui muito limpas, né, desse espectro que poderiam ser também de interesse. Então, além de usar a nanopartícula para revelar a impressão, a gente poderia explorar, né, aspectos químicos dessa impressão. E o que a gente observou é que mesmo em baixa intensidade, né, esses íons que a gente vai detectando aqui nas impressões dos doadores, que estão marcados, estavam presentes e eram comuns, né? As impressões apresentavam, né, essa sequência de íons aqui que se repetiam nessas impressões. E quando a gente foi a fundo na literatura para investigar, né, fazendo os devidos cálculos aqui das massas, né, associados à prata, a gente percebeu que se tratava do ácido palmítico, né, que é um componente de secreção sebácea, o ácido oleico, um componente comum também da secreção sebácea, e o esqualeno. O esqualeno que é considerado um marcador temporal das impressões, porque é uma molécula que ela se perde muito rapidamente, né, à medida que o tempo vai passando. E isso daqui foi bem, chamou bastante a nossa atenção, né, porque é um componente difícil de detectar nas impressões e, aparentemente, a aplicação, né, das nanopartículas de prata no tratamento dessas impressões facilitou a detecção desse componente. Então, isso foi bem legal. E a gente começa a pensar no futuro, né, na datação dessas impressões. Então, não só dizer de quem é aquela impressão, mas imagina eu poder dizer há quanto tempo aquela impressão foi produzida, né, o quão importante isso não é para uma investigação, certo? Bom, a ciência forense, né, ela é um campo muito vasto para nanotecnologia, para aplicação de nanotecnologia. Eu mostrei ali 25 especialidades, né, várias delas têm aplicação. E a gente tem os nanomateriais que podem ser aplicados em misturas ou individualmente. Tá? A gente tem observado também que algumas formulações elas podem ser apresentadas na sequência dos métodos convencionais para melhorar essas revelações. Tá? A investigação química das impressões digitais latentes foi possível, a gente avaliou pelo método convencional, né, que há efeitos indesejáveis na faixa de baixa massa molecular, e fizemos o teste com o MCF, nanomaterial de sílica, e as nanopartículas de prata, e perceberam que
podem ser alternativas vantajosas na detecção, né, da composição química dessas impressões. Tá? Para revelação, o MCF foi aplicado misturado ao pó magnético, que é o pó convencional, ou seja, a gente otimizou um método convencional, né, permitindo que ele fosse utilizado também para detectar componentes químicos nas impressões. E as aplicações de nanopartículas de prata foram em suspensão, né, com a vantagem da química verde, que é justamente a baixa toxicidade, né, serem produtos ecoamigáveis. Então, como a gente usa em larga escala, né, vocês viram ali a quantidade de vestígios, quase 100 mil vestígios por ano, a gente aplicando então produtos que são mais seguros do ponto de vista da nossa saúde, da toxicidade, isso é muito desejável. Tá? Os desafios são perfis moleculares específicos, né? Por exemplo, definir gênero, definir idade, definir determinados hábitos. Isso não foi possível, né? Pela minha pesquisa de doutorado, mas continuam sendo desafios viáveis. Tá? E outro desafio é o decalque e transferência dos vestígios de impressão papiloscópica para a placa de molde. Então, isso continua sendo um desafio, né? Ou seja, como eu retiro essa impressão digital lá do local de crime e transfiro ela para a placa de molde. Tá? Isso continua sendo um desafio ainda não resolvido pela ciência até os dias atuais. Tá? E as perspectivas são da detecção, né, dos contaminantes de importância forense nessas impressões, poder trazer informações como drogas, venenos, né, como, enfim, outros componentes que possam auxiliar, a gente pensar em explosivo, tudo isso que fica impregnado na pele e a gente poder detectar isso é muito legal. E as interações específicas, né, a partir de funcionalização dessas partículas, né, não só fluorescência, mas favorecer interações específicas. Bom, recentemente foi publicado um artigo também sobre síntese verde, né, de nanopartículas de prata e aplicação em impressões digitais. Eu acabei ajudando, né, colaborando com esse artigo de uma maneira um pouco... usei um reagente convencional para comparar esses resultados, né, mas eu mais recentemente recebi algumas dessas formulações e tenho testado, mas não tenho obtido bons resultados. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, né? Nesses resultados aqui, a autora me confirmou, né, a primeira autora, que ela fez um Photoshop nessas impressões para realçar esse contraste. Isso não é recomendado, né? E olha que eu sou coautor do artigo, mas isso não é recomendado de ser feito, né? A literatura ela é bastante contra esse tipo de coisa, né? E porque a gente precisa mostrar realmente a imagem real ali na luz branca, né, sem o uso de Photoshop, de acentuação de contraste, para mostrar realmente que aquilo, se aquilo funciona, se aquilo realmente produziu um efeito desejável ou não, né? Então, existe um rigor também dentro da ciência forense, né, com relação à descoberta de novos reagentes e a possível aplicação e sugestão, né, com relação a isso. Então, foram algumas estratégias adotadas pelos autores que eu já critiquei, já briguei com eles bastante também. Tá, então, para agradecer, eu queria agradecer ao professor Dr. Luciano Paulino, né, que foi meu orientador de doutorado, agradecer ao programa de pós-graduação em nanobiotecnologia e o seu corpo docente, agradecer a Embrapa, o Senargem, né, na figura do Dr. José Manuel Cabral, agradecer à Polícia Civil, né, que sempre tem incentivado, né, o desenvolvimento das pesquisas, mais especificamente ao Departamento de Polícia Técnica e ao Instituto de Identificação, na figura do seu diretor, o Simão Pedro Albuquerque, tem sido realmente um incentivador. E agradecer a equipe do nosso segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, na pessoa da Gabriela Mendes da Rocha Vaz, né, que enviou o convite, que eu aceitei e agradeço, né, bastante. Então, estou à disposição, né, para o que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês quiserem perguntar e quem quiser entrar em contato também, posteriormente, meu e-mail está aí. Então é isso, muito obrigado, né, pelo convite mais uma vez, foi um prazer, espero ter trazido alguma novidade aí para vocês. Beleza? Valeu e bom congresso a todos.